Boa tarde para você. Meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da roupa e eu estou aqui hoje com uma missão muito bacana: abrir a sua cabeça para os problemas, as soluções, as questões da medicina via judicial no Brasil, que impacta a medicina tradicional também, porque é o cenário global da medicina. E eu consegui três pessoas super feras para vocês, três aqui dá seis, porque cada um deles vale em dobro, que vão conversar com vocês. Quem são as pessoas que vão te ajudar a entender esse novo cenário? Pela ordem das apresentações, Felipe Piazzi, advogado, consultor Roper, sabe tudo e mais um pouco. Felipe, querido, boa tarde para você. Boa tarde, Vianney. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde também a todos que nos acompanham. Com essa cara de novinho assim, já é pai de família, já é uma pessoa bem-sucedida. Você está andando agora de BMW, de Volvo ou de Maserati, Felipe? Não, estou andando É? tranquilo, amigo. Fica Tá andando tranquilo. tranquilo. Ah, tá andando tranquilo. Então é no BYD, é silencioso, é um carro elétrico. O Felipe vai trabalhar com vocês a questão jurídica. O que está acontecendo? Porque muita gente pensa que já acabou. Não acabou. O Felipe vai explicar para vocês tudo o que está acontecendo. Muito bacana. Depois do Felipe, nós vamos ter a fala do Paulo Galvanini. Paulo, querido, beijo de boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Vianney, com os colegas, com todos vocês que estão aí presentes. Obrigado pela oportunidade. Só pela cadeira, vocês já sabem que a fala do Paulo vai ser assim, gamer, né? Vai ser uma fala assim, né? Para quem não conhece, o Paulo Galvanini é uma pessoa especializada, tá, em implantação de curso de medicina e também reformulação de projetos, elaboração de projetos de implementação e reformulação de curso de medicina. E ele falou que ele está trabalhando feito um condenado, tá? 24 horas não está dando para ele. E ele vai colocar para vocês quais são os pontos sensíveis desse novo cenário. Combinado? É isso mesmo, Paulo? Falei É mentira? isso aí, vamos entender um pouquinho, né, sobre essa Isso. legislação agora, como que está o cenário, o panorama atual, para Tá ver os 10. impactos disso. Perfeito. E também temos aqui comigo também o nosso colega que trabalhou semana passada com a gente, dando uma escovada nos bits do Enad, e hoje ele vai passar a régua na questão acadêmica da medicina, que é o Wildenilson Ciorini, da gestão acadêmica da Roper, e ele já fez a melhoria de não sei quantos cursos de medicina no Brasil. Will, falei alguma mentira? Não, olha, mas a idade disfarça um pouco, né? Mas É, né? eu muito feliz de estar aqui novamente, né? A gente estava semana passada juntos, né? Falamos ali sobre o ENAD, mas agora é um tema da medicina. Tem um tempo atrás eu fiz um outro webinar também que era sobre Tá. medicina. São temas que, assim, a comunidade de gestores e coordenadores estão discutindo Todo mundo bastante. preocupado. Todo mundo Excelente. preocupado. Agora é o seguinte, uma pergunta de partida para cada um de vocês aqui. Vamos ver se vocês são bons mesmo, tá? Todo mundo recomendou que vocês eram os melhores. Agora é a prova dos 9. Em até um minuto, se passar de um minuto, eu corto, tá? Eu queria que cada um de vocês me dissesse qual é o ponto central da sua fala, que é para ninguém ir embora, para todo mundo saber que precisa ficar aqui. Felipe, querido, qual que é o ponto central da sua fala? Vianney, eu acho que um ponto central é nem toda liminar representa um novo curso de medicina. Da mesma forma, nem todo curso de medicina que eventualmente não tenha ultrapassado a fase documental está sem esperança. Acho Opa, que peraí, repete essa esse é última uma frase frase. aí. Nem todo curso que eventualmente não tenha passado a fase documental está sem esperança. A gente precisa olhar com Caramba! calma. Então, eu vou abordar alguns desdobramentos que são Muito pautas legal, universitárias. muito legal. Você tirou muita gente aí do desconsolo. Muito bacana mesmo. Paulo, querido, em até um minuto, qual é o ponto central da tua fala? Desses cursos que estão aí andando, né, nos trâmites, como que está o padrão decisório, né? Existe uma portaria que coloca esse padrão, como é que está esse padrão decisório e no panorama atual, como está se comportando este padrão decisório? Até agora, do que já foi decidido, qual tem sido a tendência do padrão decisório com relação àquilo que traz essa portaria? Vamos entender um pouco sobre o panorama atual e traçar algumas perspectivas daquilo que pode chegar nos próximos dias aí a respeito de autorizações, né, deferimentos ou indeferimentos daquilo que está correndo lá. Padrão decisório é como que o MEC
trabalha a partir do que o Supremo determinou. Isso aí. É isso aí. Excelente. Perfeito. Eu faço pergunta assim, porque como eu não sou do ramo, eu não posso ficar sem entender. Aí eu pergunto, tá? É isso aí. Will Denilson, querido, em até um minuto, qual que é o ponto central que você vai trabalhar com as pessoas? Ah, bem, nesse tempo todo aí que eu estou na consultoria, já tem 16 anos, todos os mantenedores sempre sonham em ter o curso de medicina. Tá? Isso é um sonho de todos os mantenedores no Brasil. A questão é, será que é tão simples assim? Será que é só um ato do Ministério da Educação e pronto, está se feito o curso de medicina e está resolvido todos os meus problemas? Né? Então, a minha fala é um pouco em cima disso. Quais são esses desafios em implantar um curso de medicina e será que tem sustentabilidade? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso. Muito bacana, galera. Olha, tá cheio de gente para ver vocês agora aqui. O pessoal do jurídico do Pra Valer está aqui para ver se o Felipe é bom mesmo, tá? Sim, os caras vieram conferir aqui. O Murilo Barbosa está aqui também com a gente aqui, tá? Norberto Fernandes está com a gente aqui também. Muito bacana, um monte de gente aqui mesmo aqui falando aqui. Cláudio Kobayashi, lá de Rubiataba, está aqui. O pessoal da PUC Minas, alô, BH, um grande abraço. Em BH tem a padaria Vianney. Quando tu passar na porta lá, lembra de mim, toma um cafezinho lá. Eu vou agora passar aqui a agenda da Roper e em seguida nós vamos para a fala do Felipe Piazzi, que vai ser o primeiro a falar, a encantar vocês aqui, compartilhando com vocês aqui. Essa bateria de webinars da Roper acontece porque nós temos um conjunto de empresas que nos apoiam, são os patrocinadores, e são empresas alinhadas com o ensino superior no Brasil, como a Princípia, por exemplo, que trabalha com uma revolução na gestão financeira completa da sua instituição. Ensino médio, fundamental, médio ou superior. A Princípio, ela trabalha com a reinvenção da sua gestão e garantia de receita. Então, ela trabalha um novo conceito, e você entende isso com o Diogo Fonseca. Eles garantem 100% da sua mensalidade, mas tem que melhorar a gestão. Essa é a pegada. Fala com o Diogo Fonseca, ele está aqui no chat e ele vai trabalhar com você e vai te agendar uma reunião de 20 minutos. Agenda também com o Fábio Cesp, que é o diretor da Liceu, que é a principal ferramenta de gestão universitária no Brasil e gestão de escolas básicas também. A Liceu é uma espinha dorsal digital. Você acopla o teu sistema legado e traz tudo que ela traz de inovação para você. E depois você pode ir desligando os legados para economizar e utilizar só a Liceu. Fala com o Fábio Cesp, ele está no chat aqui para trabalhar com vocês. Agora você vai falar também com o Lucas. Quem que é o Lucas? O Lucas é uma pessoa muito jovem, mas que sabe tudo do novo cenário de e-learning no Brasil e no mundo, tá? Ele vai te ajudar a entender o que é o D2L. A D2L é a ferramenta do Brightspace. Eles acabaram de ganhar um prêmio mundial como a melhor ferramenta de e-learning do mundo. Isso é muito bacana. E estão apoiando a gente aqui, e eu sou muito grato, tá? Então, se você quer melhorar a sua EAD, se você quer melhorar o seu presencial, se você quer turbinar o teu ensino médio para dar um suporte online para os alunos, se você quiser fazer qualquer coisa no ambiente virtual, conversa com o Lucas, que ele vai te explicar o que a D2L pode fazer por você. São sistemas de gestão de aprendizagem, é mais do que ambiente virtual de aprendizagem, e com inteligência artificial embarcada. Fala com o Lucas, está aí no chat para você entender. E a CRM Educacional, que nos apoia, é uma empresa focada em expansão. Eles trabalham com prospecção, captação e manutenção de alunos. Você vai falar com o Augusto, ele está no chat aí, ele vai falar com você para você entender como que eles podem fazer a captação para a educação básica e para o ensino superior, como é que eles podem fazer a manutenção de alunos, e eles já estão em 250 operações no Brasil e no mundo. É muito bacana, fala com eles ali. Semana que vem, 2 convidados top aqui. O Décio Correia Lima, que todo mundo conhece, é uma pessoa do cenário da educação brasileira, um cara polemista, está nas redes, está discutindo, está peitando muita coisa contra o MEC ali, do MEC contra a gente, não ele contra o MEC, né? O MEC contra a gente, e ele está bancando ali. E também tem o Diogo Fonseca, que é um especialista em gestão financeira. Os dois vão trabalhar o que com você? Como que você pode reduzir a evasão? Boa! E reduzir custos operacionais e melhorar a gestão financeira das IES. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde, aqui. A Roper você já conhece. No portal da Roper você tem todas as nossas linhas de consultoria, auditoria, regulatória, avaliação externa, suporte API, porque regulação é garantia da sobrevivência da sua organização. Então, ter uma regulação bacana te ajuda a manter.
fala com a gente aqui também. E na área médica, o Paulo Galvanini e os colegas representam a nossa Roper Med, que é todo o suporte para implantação, correção de rumos, melhoria de qualidade, melhoria de análise na área médica. Esse é o portfólio que você vai ter consultando a página da Roper. Sem mais nem menos, agora vamos direto ao assunto. Quem acabou de chegar, um grande boa tarde para você, muito bem-vindo. Quem vai falar primeiro aqui é o nosso Data Vênia, Felipe Piazzi, que no spoiler ele já deu um choque de realidade. Ele falou o seguinte: nem todas as operações que não conseguiram passar pela linha de corte determinada pelo STF estão condenadas a não ultrapassar essa linha. O que é legal no direito é que é possível, né? Tem uma possibilidade. É o ditado, né, Vianney? Enquanto tem bambu, tem flecha, amigo. Translate into Portuguese. Só é o famoso ditado, outro ditado popular, só acaba quando acabar, quando o juiz apita. Então, acho que só acaba quando termina. Então, já estamos com a bola rolando. 15 minutos para você encantar o Brasil, Felipe. Obrigado, Vianney. E a sua apresentação certamente deixa muita pressão sobre nós, né? Então, acho que a pretensão está mais para informar do que para encantar. Mas obrigado pela deferência de sempre. Agradeço também pelo convite e a honra de estar hoje aqui, ladeado pelo Paulo e pelo Will, certamente duas grandes referências no mercado. Vocês conseguem ver bem já a minha tela e a projeção, correto? Beleza, ótimo. Bom, todo esse cenário que envolve os temas de medicina e a judicialização da medicina, ele é um cenário um tanto quanto controverso, não só em relação às decisões, né, que nós tivemos anteriormente ao posicionamento do STF, mas, sobretudo, com relação à própria estruturação, né, das teses que envolveram todo esse contencioso. Um ponto importante que eu faço daqui de partida é apresentar, até para que a gente possa compreender melhor os caminhos, né, pelos quais foram desenvoltos todos os fundamentos das decisões, de onde surgiu essa controvérsia, como é que ela ocorreu. E o primeiro ponto que a gente tem, portanto, para observar é dentro dessa linha do tempo, qual é o caminho dentro do pragmatismo que a gente tem para que tenha se percorrido, surgido, né, esse contencioso. O primeiro ponto é que, antes de 2013, o procedimento para abertura de cursos de medicina ele não era um procedimento vinculado à Lei 12.871 de 2013, que exigia, portanto, o chamamento público, e é, portanto, após a 12.871, com o chamamento público, que é a famosa lei do programa Mais Médicos, que traz para a abertura de cursos de medicina a necessidade de chamamento público, a pré-seleção de cidades para isso e uma série de outros requisitos, que surge, então, esse questionamento em relação aos temas para abertura, né, exatamente por eventual violação à livre concorrência, violação à participação da iniciativa privada na educação e demais outros fundamentos que a gente apresenta um pouco adiante. Então, há nesse contexto, portanto, o surgimento da Lei de 2013, a Lei dos Mais Médicos, que muda bastante a sistemática, e nesse contexto, né, o MEC passa a admitir a abertura à espécie como se fosse uma licitação pública. Então, não há mais agora aquele procedimento de olhar os aspectos quantitativos, qualitativos e todos os outros requisitos que envolviam mais uma atuação técnica e acadêmica de programa da própria instituição. Agora o MEC passa a exigir de forma mais contundente alguns requisitos que faz, portanto, com que a gente tivesse uma licitação, uma concorrência ou algo nesse sentido. A partir disso, então, surgem essas ações judiciais para que o MEC possa, então, assumir essa recepção e análise dos pedidos, olhando exatamente para os aspectos qualitativos vigentes, afastando a incidência ali de um regime de chamamento público, que é o grande ponto da controvérsia que envolve a judicialização do tema, e argumentando exatamente, como eu já disse, o afastamento da iniciativa privada que é deferido na Constituição, lá no artigo 209, e também os comandos da própria Lei dos Sinais, que estabelece os requisitos para a qualificação e os requisitos necessários para a avaliação das instituições, que, portanto, a 10.861, lá em 2004,
já trouxe para nós. Então, nesse contexto, surge um fato novo, com o judicial disso, né, o contencioso disso crescendo a cada tempo. Em 2018 surge a conhecidíssima Portaria 328 de 2018, que faz a famosa moratória dos cursos de medicina e, como consequência, a gente tem um outro cenário a ser incrementado dentro deste contencioso. Isso tudo gera o que eu tenho chamado de assimetria regulatória, porque diversos cursos agora passaram diversos pleitos, melhor dizendo, ou instituições de ensino, passaram a ter uma incerteza nesse processo todo com relação aos requisitos para sua admissibilidade, já que a lei dos mais médicos, a 12871, trazia exigências muito mais custosas, muito mais de custos operacionais muito mais elevados do que o regramento anterior. Então, portanto, há nesse cenário mais um ponto para que pudesse, então, ser agravado esse contencioso. Fala, João. Traduzindo do direito para o português, assimetria regulatória significa que algumas instituições, em função do calendário em que entraram e que finalizaram a sua autorização via judicial, estão imunes das exigências que incidem sobre os processos mais recentes e que ainda estão em tramitação. Pleiteavam isso. E isso aqui eu estou falando antes do STF julgar o caso, tá, Vianney? Aqui a gente está falando no contexto das mudanças que a lei dos mais médicos trouxe para o processo de abertura. Lá na frente, o MEC vai tentar trazer uma regulação, e obviamente o Paulo vai tratar isso com de forma mais pormenorizada, mas esse foi um contexto de muito rebuliço, de incertezas, já que havia inseguranças sobre tudo isso. E aí vem, então, em junho de 22, a famosa ação direta de constitucionalidade, promovida pela ANUP, exatamente buscando dizer, olha, a lei dos mais médicos, o artigo 3º, que exige o chamamento público, é constitucional e eu quero que o STF diga que é constitucional para parar esse contencioso enchendo de ações judiciais, porque, na verdade, tem que ser requisito o chamamento público e todos os demais elementos ali estabelecidos no artigo 3º. E aí, em contrapartida a isso, vem na sequência a ADI feita pela Associação dos Conselhos de Reitores, que traz com um outro olhar, dizendo, STF, você tem que dizer que é inconstitucional aquilo ali, por violação à livre iniciativa e participação da iniciativa privada na educação. Então vejam que este foi o cenário, dentro de uma linha do tempo, que promoveu essa grande controvérsia, chegando, portanto, até o STF, e no STF, ao julgar esses dois temas conjuntamente, tem como elemento de debate se a exigência desse chamamento público para a abertura de cursos de medicina ou até a expansão desses cursos violava a livre iniciativa ou violava, inclusive, a questão de autorização da atuação da iniciativa privada na educação. E olhando especificamente para o chamamento público, o STF foi olhar se a análise quanto a essa constitucionalidade da política pública, ela violava, né, estabelecida lá na lei dos mais velhos, violava essa realização de novos cursos. O que é que ficou decidido? Todo mundo, portanto, já ficou sabendo. O STF, ao julgar o caso, definiu de maneira sumarizada que é constitucional, portanto, a utilização do chamamento público, validou o regramento estabelecido na lei dos mais médicos e disse, olha, compete ao MEC, compete à entidade, ao órgão público, né, que assumindo até uma feição de autarquia, fazer essa regulação de mercado, sobretudo para cursos de saúde, e isso não viola a livre iniciativa, não viola a participação das entidades privadas na educação. E aí, consequentemente, entendeu-se a inviabilidade de autorização de novos cursos sem o cumprimento deste requisito. Tá, e aí, como é que fica? Quem estava no jogo, quem não estava no jogo? O STF foi olhar num procedimento que a gente chama de modulação de efeito. E nessa modulação de efeito, por que ele fez essa modulação de efeito? Que é um contexto de aproximadamente 600 ações tramitando sobre o mesmo tema que foram suspensas, aguardando esse julgamento. Dentro dessa modulação de efeito, ele vai dizer, para quem já entrou com a ação, como é que vai funcionar? Quem já tem o curso funcionando, portanto, você não vai parar de exercer esse curso,
permite a continuidade do funcionamento desses cursos autorizados em função das ações judiciais. Aproximadamente 41 cursos estavam ali contemplados dentro desta atividade. Agora, para aqueles outros cursos que ainda não estavam autorizados, o MEC autorizou, o STF entendeu que o MEC deveria, portanto, decidir no processo regulatório de abertura essas decisões que tiveram abertura, né, o pedido por meio dessas ações judiciais, que tem, portanto, esses pleitos, que aqueles que têm ultrapassado a fase documental, que é o que a gente chama de despacho saneador, esses deveriam ser analisados pelo MEC. Analisados à luz do quê? À luz da portaria série 531 de 2023, que vai ser, inclusive, objeto na sequência. Diga, Vianney. Felipe, analisados pelo MEC não é sinônimo de obrigatoriedade de aceite, né? Não, e é por isso que, inclusive, eu disse no meu spoiler que nem toda liminar significa um curso novo. Da mesma forma que nem todo o processo que eventualmente não tenha passado pela fase documental está absolutamente descartado. Há uma tendência para isso, mas como consequência a gente precisa ver análises e fatos que envolvem. Beleza? E aí, portanto, diante disso tudo, algumas controvérsias que eu trouxe para a gente debater, para a gente dirimir, que envolvem esse tema. E a primeira controvérsia que a gente tem com relação a tudo isso está exatamente isso. Cada liminar representa um novo curso de medicina? Antes, só para eu avançar, Vianney, tem mais 5 minutos, 3 minutos? Como é que está aí? 4 minutos. Então, definitivamente não. Todas estão sujeitas agora ao regramento da modulação de efeito, que vai levar em consideração o trâmite do processo administrativo e também essa questão da portaria série 531 de 23, que terão agora os requisitos na sequência apresentados de forma mais contundente. Segundo ponto, há a possibilidade de ajuizamento de uma medida judicial visando a determinação que o MEC examine o pedido de autorização sem exigência? Não, aqui não tem mais para onde ir. Considerando que as decisões em ação, quem não entrou com ação sobre esse pedido, não tem mais para onde correr. Então, considerando que as decisões nessas ações de controle concentrado têm o que a gente chama de efeito erga omnes, ou seja, vale para todo mundo, o efeito dessa declaração de constitucionalidade não vai se restringir apenas ao argumento veiculado nessa ADC, que é o argumento do chamamento. Então, as novas ações destinadas a discutir esse tema fora do regime tendem a ser julgadas improcedentes. Depois do julgamento, qual é o risco para a continuidade desses cursos já autorizados pelo MEC e que tenham tido sua autorização por meio de ação judicial? Bom, como o STF decidiu lá na modulação dos efeitos, todos esses cursos que foram autorizados a partir de decisões judiciais que discutiram, né, essa relação, a sua abertura com base na lei dos mais velhos, podem continuar a funcionar sem se sujeitar a esses critérios previstos na lei, que é, obviamente, o chamamento público e os demais critérios. Mas é importante eu destacar e lembrar para todos que no Brasil a gente não tem esse direito à manutenção de determinado regime jurídico, né? Esse direito adquirido. Portanto, esses cursos, obrigatoriamente, para que eles possam continuar, deverão estar sujeitos aos demais requisitos que o MEC estabelecer para o controle da sua qualidade, para o controle do seu funcionamento. Aqui... eu vou te dar 30 segundos. O que está dito, então, é que é o seguinte: mesmo quem conseguiu entrar em funcionamento antes da conclusão do julgamento do Supremo, na linha do tempo, vai ter que se submeter às regras gerais da medicina pelo MEC. Nós vamos ter duas categorias de curso. Um curso que é livre e um curso que tem que seguir as regras. Ele só ultrapassou a regra do chamamento público. As regras de qualidade que são aferidas a todos, essas regras deverão ser observadas. Beleza? Vou ser mais rápido aqui. Decisão da ADC 81, que é essa decisão da STF, pode impactar outros cursos? Pode, em teoria sim. Porque quando a gente olha lá no finalzinho do artigo 3º da Lei dos Mais Médicos, está dito lá no parágrafo 6º que o Ministério da Educação, portanto o MEC, conforme regulamentação própria, pode aplicar o chamamento público para outros cursos de graduação na área de saúde, além de medicina.
Então, se o STF já julgou que esse tipo de modalidade é válida, eu posso, em teoria, o MEC pode, daqui a pouco, exigir chamamento público para outros cursos na área de saúde. Deixa eu ir rapidinho aqui. Me dá mais um minutinho, por favor, Vianney. Um minuto. Aos aspectos regulatórios. Como é que ficam esses aspectos regulatórios? Os procedimentos, os processos administrativos que já ultrapassaram essa fase do despacho saneador vão ter seguimento. Aqueles que não passaram, portanto, o despacho saneador, como é que fica? Elas estão extintas automaticamente? Não, elas não estão extintas automaticamente. Há os embargos de declaração, né, que estão pendentes agora de julgamento lá no STF, eles estão buscando exatamente o ponto de que se diga perante, na ação que faça constar, que não devem ser extintos automaticamente esses processos que não passaram. Segundo ponto, que haja a possibilidade, porque isso constou no que a gente chama de ratio decidendi, ou seja, na razão de decidir, isso constou e depois não ficou constatado no acórdão, né, no resultado, na decisão final, que esses processos não podem ser sumariamente extintos, e segundo, que tem que dar a oportunidade para essas instituições de ensino fazer a comprovação da existência de interesse social para autorização. Ou seja, não deve ser só o MEC, num seu poder indistinto de regulamentação, que diga se há interesse social ou não. O que está se pretendendo nos embargos de declaração é que as instituições também possam fazer essa prova de que, olha, tem demanda social, tem interesse social para um curso aqui. E, por fim, não deu para poder avançar em tudo. Por fim, com relação a, eventualmente, quem não superou essa fase de análise exclusivamente por conta da morosidade do MEC. Lembra que o MEC tem um prazo para essa análise de 30 dias. Se ele passou 30, 40, 60 dias e não analisou, você olha para si e fala, quer dizer então que eu perdi porque eu não superei? Não. Existe um movimento de um contencioso que deve surgir com relação a isso, indicando que para estes processos onde foi superado o prazo regulamentar, sem que o MEC analisasse, para que eles possam ser incluídos naquele segundo grupo que teria ultrapassado o despacho saneador, tá? Então, há uma possibilidade, tem que analisar caso a caso, e, obviamente, isso vai demandar um novo contencioso com relação a esse tema. É por isso que eu disse que tem nem uma porta, tem uma porta de experiência jurídica. Exato, a gente precisa ver o prazo aí e, enfim, excelente. Para poder Você apoiar. acabou de ouvir uma fala muito legal do nosso colega, do Felipe Piazzi, um advogado muito jovem, muito bacana, que deu uma luz perfeita para você sobre tudo que aconteceu e não acabou. Ele explicou que o jogo ainda está em curso, tem embargos declaratórios, tem o MEC trabalhando, as IES ainda podem defender o seu direito, pleitear o seu direito, verificar os prazos não cumpridos pelo MEC e demandar a respeito disso. Ainda vai longe essa história. Mas agora, para quem já cumpriu a história, nós temos agora a fala do Paulo Galvanini, que é o nosso colega especializado em implantação de curso de medicina. E o Paulo não vai deixar pedra sobre pedra, porque tem muito tema em aberto. Você tem temas de mercado. Tem aluno para tanta vaga. Foram mais de 1.000 agora em julho. O Leandro Barbieri fez a conta para a gente, colocando também as vagas por aumento de vagas. Deu 1.093 vagas até agora, só em julho. Tá? Tem professor qualificado no Brasil inteiro para atender essa demanda toda nova de cursos. Tá? O padrão decisório do MEC está auxiliando para onde é que ele está indo, né? Como que você, Paulo, como é que você pode analisar essas dimensões da implantação, né, de todos esses cursos já autorizados em autorização? Nós vamos ter aí pelo menos 6, 8 anos de muito trabalho em implantação desses cursos todos. Dá uma luz para essa galera que está aqui angustiada. É isso aí, boa tarde. Está todo mundo vendo aí a apresentação, tá ok? Aham. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Então, de acordo com aquilo que o nosso colega Felipe acabou de dizer, eu vou dando uma continuidade, né, a respeito desse padrão decisório e o panorama atual de como que está se comportando esse padrão decisório, está indo para que lado,
o que nós estamos observando neste momento por conta de toda essa questão jurídica, da questão pedagógica, que envolve o Ministério da Educação e tudo isso que está, então, interferindo ou que está tendo aí uma participação em toda esse contexto de decisão. Então, vamos lá. Por conta daquela ação declaratória de constitucionalidade, vem a portaria 531 de 22 de dezembro de 23 para poder regulamentar essa ação declaratória de constitucionalidade. Então, essa portaria, ela vai determinar o padrão decisório de como é que serão esses processos, como é que vai se comportar esses processos para poder ou deferir ou indeferir de acordo com os parâmetros que ela está determinando. Então, nesse sentido, ela traz principalmente aí que o curso ele estará vinculado à sua autorização, à necessidade social, e essa necessidade social está relacionada com o número de médicos por 1.000 habitantes. Então, aquelas cidades, aquelas localidades que têm até 3,73 médicos por 1.000 habitantes, essas cidades são prioritárias por conta da necessidade social. Então, eu preciso de mais médicos nesses locais, então esses locais terão uma prioridade durante esse processo decisório. E também os equipamentos de saúde, pensando justamente na formação desses alunos. Então, esses equipamentos de saúde, ele envolve equipamento de saúde da atenção básica, da urgência e emergência. Então, eu tenho que ter atenção básica, eu tenho que ter unidade básica de saúde, toda aquela infraestrutura de equipe de saúde da família, a urgência e emergência, pronto atendimento, atendimento ambulatorial e hospitalar, para que a gente consiga atender isso, atenção psicossocial e a vigilância em saúde. Então, essas localidades que estão pleiteando deverão comprovar que tem tanto a necessidade social quanto os equipamentos de saúde para poder fazer parte do processo decisório. Nesse sentido, então, o cumprimento desse disposto está lá na Lei dos Mais Médicos, né, de 2013, e nessa nota técnica 81 de 2023, que são esses municípios com concentração de médicos por 1.000 habitantes inferior a 3,73, e eles devem integrar aquelas regiões de saúde pré-selecionadas no edital 1 de 2023. Ou seja, ele atrelou o processo decisório a esse edital, 1 de 2023. Essas regiões, então, aparentemente, estarão em prioridade nesses processos decisórios e que já levam em consideração, né, a elaboração dessas regiões, essas regiões estarem fazendo parte desse edital, justamente por conta dessa necessidade social. Além disso, no artigo 8º, ele traz outras exigências, né? Então, um dos outros pontos a serem analisados para poder fazer a decisão do deferimento ou indeferimento é a existência de, no mínimo, 5 leitos do sistema de saúde disponibilizadas para a instituição. Se aquela região de saúde já tem outro curso de medicina que utiliza leitos SUS daquela região, esses leitos não fazem parte mais para a instituição que está requerendo. Esse leito já está comprometido. Por isso que ali no item 4 ele coloca o grau de comprometimento dos leitos SUS para a utilização acadêmica. Se eu já tenho um grau de comprometimento muito grande, isso também pode entrar no processo decisório. Tem que ter a existência de equipe multiprofissionais de atenção à saúde, à atenção primária à saúde. Então, o aluno ele tem que ser colocado juntamente com essa equipe multiprofissional, então, que envolve a formação do médico em equipe multiprofissional, envolvendo o enfermeiro, o psicólogo, o farmacêutico, enfim, nessas equipes, e a existência de leitos de urgência, emergência ou pronto-socorro. Além disso, tem aí o ponto 5, que é um hospital de ensino ou uma unidade hospitalar com mais de 80 leitos
com potencial para ser certificado como hospital de ensino na região de saúde, conforme a legislação vigente. Então, isso aqui é a exigência que se tem para que eu possa decidir em autorizar, para que eu não, né? Para que seja decidido a autorização, o deferimento ou o indeferimento desses cursos. Então, atrelou a essas exigências e também ao edital 1 de 2023, que é o chamamento público para as regiões específicas, conforme foi determinado. Muito bem. Daí, então, começou, a partir do dia 4/7, todas as sextas-feiras, estão saindo algumas portarias fazendo o deferimento ou o indeferimento dessas ações. Nesse sentido, no dia 4, saíram 10 portarias. 8 deferindo e 2 portarias indeferindo as ações. Dessas 8, todas estavam em regiões que estão lá no edital 1 de 2023. Entretanto, hoje saiu uma outra portaria indeferindo um curso que estava neste dia sendo um curso deferido. Então, uma região de saúde, uma cidade que estava dentro do edital, lá no Espírito Santo, hoje recebeu a portaria que está revogando a portaria de autorização do curso acontecer. Então, após um mês, né, quase aí a gente tem o indeferimento. E aí esses 2 cursos que foram, essas 2 ações que foram indeferidas, estão relacionadas, portanto, com regiões que não estavam contempladas no edital. No dia 11, houveram mais 10 portarias que foram lançadas. Dessa vez, 7 deferimentos e 3 indeferimentos. Essas 7 que foram deferidas, 5 delas são de regiões que estavam dentro do edital e 2 fora, sendo um curso na cidade de Maceió e um curso na cidade de Campina Grande. Na cidade de Campina Grande, região metropolitana, a relação médico por 1.000 habitantes está lá em torno de 1,03. E aí, então, a gente consegue relacionar a autorização, mesmo não estando no edital, à necessidade social. Em Maceió, já está acima da necessidade social, 4,86. Entretanto, a gente tem que olhar a parte social do entorno para tentar entender para onde é que foi essa autorização, né? Então, foi autorizado o curso numa cidade com uma quantidade, que é uma capital, de médicos já suficiente, de acordo com aquilo que foi demonstrado pela legislação. Entretanto, a gente sabe que nas regiões ao redor é muito inferior. Então, pode estar relacionado com isso. Nos indeferimentos, 2 foram fora do edital e uma região do edital. Essas 2 regiões que tiveram indeferimento fora do edital, a gente consegue entender que, então, provavelmente está fora da necessidade social e equipamentos de saúde. Uma região que estava no edital, ela foi indeferida. E aí, então, a gente fica com aquele questionamento, estava dentro da região, entretanto, pela ação, não foi deferida. Podem haver outras situações, como, por exemplo, a parte documental, aquilo que a instituição deve demonstrar para que possa ter tido esse tipo de decisão. No dia 18, 9 portarias foram expedidas no Diário Oficial, com 4 deferimentos e 5 indeferimentos. A gente está vendo uma balança mudando aqui, né? 2 regiões do edital foram deferidas e 2 fora. Santo Antônio de Jesus, na Bahia, e Vitória da Conquista, também na Bahia, ambas com a relação médico por habitante também bastante abaixo daquilo que é a proposta, o que a gente consegue entender, então, o deferimento. E 5 indeferimentos. Oi, pode falar. Só uma ilustração. Nós estamos agora com o edital do ProUni em aberto, tá? Inscrições do ProUni acontecendo hoje no Brasil inteiro, vai até na sexta-feira. Tem 1.344 vagas de medicina em disputa no ProUni. O maior número de vagas
São Paulo. Mais 250 vagas, São Paulo. Segunda posição, com maior número de vagas, é a Bahia. A Bahia está hoje com uma oferta de vagas de medicina na segunda posição do Brasil, superando o Rio de Janeiro. Tá? Então, isso é uma coisa ilustrativa, porque a Bahia não é o segundo estado mais populoso. Né? Está lá pelo quinto lugar. Né? E ela está hoje como a segunda maior oferta de medicina no Brasil, é na Bahia. E agora está chegando mais essas aqui. E também em Salvador está cheio de faculdades novas aí nessa fornada. É só uma ilustração para mostrar. Salvador foi contemplado. Salvador foi contemplado. É isso mesmo. Então, a gente consegue perceber também essas distorções aí que está acontecendo quanto ao número de vagas, agora o ProUni, enfim, é um contexto bastante complexo, né? E 5 indeferimentos, e esses indeferimentos eram todas instituições que estavam fora do edital 1 de 23. Bom, nesse contexto... Oi? Cabe recurso? Cabe recurso? Desses aqui? Dos indeferimentos. A priori, não. A priori, não. Só se houver ainda mais alguma brecha aí. O recurso existe porque o indeferimento do Ministério da Educação tem o Conselho Nacional de Educação. A questão é se vai conseguir, se o CNE vai aceitar, porque acho difícil que eles aceitem. Mas o recurso existe, tá? No CNE. Tá, ok, beleza. Vamos adiante. Eu digo que a priori não, porque a tendência é que, a partir dessa decisão que foi tomada com base na portaria, então a tendência é que não se aceite mais o recurso da instituição, tá certo? Ou seja, o Supremo decidiu e delegou ao MEC a decisão subsequente. Basicamente. Ok, perfeito. Tá. Eu decido que você decide depois de mim. Mais ou menos. E aí, então, a gente consegue entender uma tendência aqui, onde as regiões contempladas pelo edital, ela tem tido maior sucesso, está tendo mais deferimentos, e as regiões não contempladas está tendo o indeferimento do processo, né? Nesse sentido, então, a gente percebe que aquelas condições que foram elencadas para a eleição das regiões de saúde têm sido utilizado. Entretanto, alguns pontos a gente não conseguiu ainda tatear para, de fato, entender. Por exemplo, aquilo que o Will falou no começo, aquele hospital com 80 leitos, isso não tem sido levado em consideração, porque os equipamentos de saúde, quanto mais no interior dos estados, são mais precários. E um hospital com 80 leitos dedicado ao SUS e que atenda todas aquelas exigências, vai ficando mais complicado o atendimento. Ok. Tem ainda mais 3 minutos, Paulo. Eu ainda tenho? Bom, nesse sentido, então, a gente consegue perceber que a tendência agora para os novos cursos, em todo esse cenário, né? Então, tanto as instituições que estão pleiteando pelo edital 1 de 2023, ou que sejam parte dos cursos judicializados, é importante entender que nós temos um novo cenário com exigências que estão muito além daquilo que vinha anteriormente, né? A gente tem contrapartida, cursos de residência, então há uma exigência que a sustentabilidade desses cursos serão complexas. Então, a necessidade de pensar em estratégias para um currículo que seja sustentável, que consiga atender às exigências regulatórias, seja das DCN, seja dos editais, eu preciso pensar em um curso que, de fato, consiga contemplar a qualidade em detrimento a todas essas outras situações e todas essas circunstâncias. Então, ou seja, está mais caro oferecer medicina. Eu estou tentando entender, o meu papel aqui é tentar traduzir o juridiquês e traduzir o academicês. O que o Paulo está dizendo? O que o Paulo está dizendo é o seguinte: não está fácil para ninguém, porque o custo de operação de um curso de medicina no Brasil subiu.
Tá? Isso. Então, é preciso ter uma atenção na estruturação curricular, na proposta acadêmica, na gestão do corpo docente, nos convênios para o campo de prática, na remuneração dos preceptores. É isso que você não tá, que você está dizendo em palavras suaves e eu estou sendo É cruel? justamente isso, Vianney. Se eu não pensar num desenho curricular, numa metodologia que seja sustentável, eu vou ter problema ali na frente na hora de operacionalizar o curso, né? Então o curso vai chegar, só que agora está mais caro, agora está mais difícil. E será que os alunos todos vão chegar? Né? Será que eu tenho lá autorizadas 60 vagas? Vou conseguir encher o curso lá com essas 60 vagas? Então é preciso pensar e estruturar muito bem estruturado. Não dá para reproduzir o que já tinha sido feito até o momento. Eu tenho que elaborar, pensar numa nova proposta que consiga traduzir em qualidade, em necessidades legais, né, regulatórias, mas que consiga também tornar-se sustentável. E aí é isso que a gente tem tentado fazer aí com o Med Mais, então estamos tentando trazer aqui para o pessoal. Não me responde agora. Guarda essa pergunta para você. Tem aluno para tanta vaga na mensalidade atual? Não me responde agora, porque agora quem vai falar é o Wildenilson. Senhorine, para você que chegou depois aqui, meu nome é João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper, eu sou o anfitrião de três feras, tá? Livres, não estão engaioladas, livres, isso aqui não é um zoológico, não é um circo, tá? Isso aqui é uma vitrine de três feras altamente especializadas. O doutor Felipe Piazzi foi o primeiro a falar. Felipe, presente aí, tá? Felipe é um advogado brilhante, tem uma carreira muito jovem, já alcançou a glória jurídica, e ele trouxe para vocês aqui o cenário das decisões judiciais, dizendo que ainda não acabou. Mesmo quem não foi contemplado, ainda pode apresentar embargos, ainda pode pleitear uma inclusão, e ele explicou direitinho como que isso pode acontecer para você. Depois falou o nosso colega Paulo Galvanini, que é especializado na implantação de cursos de medicina, reestruturação de cursos de medicina, qualidade, preparação dos cursos de medicina, tanto na área acadêmica quanto na área de gestão. E ele deu o alerta: está mais caro oferecer medicina. Então, quem conseguiu uma autorização pensando que com 60 alunos por semestre vai poder viabilizar uma mensalidade promocional, olha, é melhor fazer as contas direitinho e pode chamar o Paulo, que ele pode ajudar você a fazer as contas até onde você pode ir nesse processo de implantação. E agora, quem vai falar para você é o Wildenilson Sionini, nosso colega, especializado em gestão acadêmica, tá? Especializado em regulação, e ele vai te dar para você o panorama de gestão acadêmica e de regulação valendo para esses processos, esses cursos novos que estão em implantação. Wildenilson, querido, 15 minutos para encantar todo mundo, e se você tem uma pergunta, coloca no QA, depois nós vamos responder todas. Beleza. Até já vi algumas perguntas bem interessantes ali, viu? Não, não, o povo quer Nós tirar vocês vamos. na prova dos nove. Não tem pergunta combinada, não, é só capeta. Não, a gente vai atender as demandas ali. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu vou compartilhar a tela toda aqui, que eu acho que vai ser mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Aquela hora deu certo, né? Agora comigo é. Aí. Foi para módulo apresentação com vocês, né? Ok. Bem, a gente tem alguns desafios em relação à gestão, tá? Eu não vou entrar, já foi exposta a parte regulatória. Talvez eu só comente alguns itens ali na minha fala, mas meu objetivo é mais do ponto de vista da gestão para poder explicar um pouco. Porque nós temos desafios, né? Nós temos alguns desafios, alguns já foram pontuados ali pelo Paulo, que são desafios para essa nova realidade e essa grande abertura de curso de medicina, tá? É aquilo que eu comentei um pouco antes. Todo mantenedor quer abrir o curso de medicina. Acontece que nós não temos condições de ter tantos cursos de medicina assim, tá? Isso é uma realidade. É uma realidade para qualquer profissão, né? Imagine se toda instituição tivesse curso de fisioterapia, né? Eu não vou ter espaço para tanto fisioterapeuta, tá? Isso é natural. Eu tenho alguns cursos que eu diria que são há uma inserção maior no mercado profissional, que é o caso da administração, né? Que você tem muitos administradores em qualquer empresa. Então você tem algumas realidades que me permitem ter um grande número de profissionais. Outros cursos não, tá? Um médico ele tem toda uma equipe envolvida
atua na assistência em saúde, né, na equipe médica, de enfermeiros, técnicos de enfermagens, que não é só o médico, né? Então, você tem um limite natural, tá? E nós temos um limite natural de alguns elementos que o Paulo foi destacando ali já um pouco no início, que está na nota técnica, né? Que é a integração com a rede SUS. Então, o MEC está avaliando essa integração com a rede, tá? E essa integração é na regional, tá? Então, se eu estou lá num determinado município, estou solicitando a abertura do meu curso, eu vou verificar a regional de saúde. A regional tem que ter a infraestrutura adequada. Tem muitos municípios pequenos pedindo abertura de curso de medicina que naquele município não tem infraestrutura. E aí eu tenho que olhar a regional. É isso que a legislação me prevê. Agora, a realidade do Brasil, eu estou na Roper tem 16 anos, tá? Já rodei o país inteiro. É muito diferente, né? Você pegar, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul. A realidade do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com a realidade, às vezes, de um estado do norte do país, né? São estados de anos diferentes, né? Um estado mais amadurecido de infraestrutura e um estado que, às vezes, foi deixado de lado por políticas públicas variadas, tá? Então, você tem uma carência muito grande de infraestrutura. Então, a regra é a regra que consta do DataSUS, né? Então, é olhado a infraestrutura da regional, que está na base de dados do Ministério da Saúde, que ele é que fornece essa quantidade de leitos, equipe de saúde da família, né? Só que essa base é uma base numérica. Às vezes a gente vai lá naquela unidade básica de saúde, às vezes não tem nem forro, tá? A maca, tudo envelhecida. Eu tenho estruturas muito precárias em vários locais, mas muito precárias. Então, isso tem que ser, uma situação diferente que vai exigir das instituições um grande investimento. Sempre tem investimento, tá? A abertura de um curso de medicina exige que eu adapte a infraestrutura do SUS para receber o curso. Só que antes, como eu tinha poucos cursos, os mantenedores não se sujeitavam a qualquer regra, né? Porque o sistema SUS precisava do curso de medicina também. Agora eu tenho uma realidade que eu preciso do sistema de SUS, porque eu não tenho hospital ensino, né? Eu sou uma instituição que eu estou abrindo um curso que eu vou ter que usar o hospital SUS daquela cidade. Eu vou ter que usar a UBS daquela cidade. Não existe curso de medicina sem atuar na unidade básica de saúde desde o primeiro ano. Então, desde o primeiro ano, eu preciso do secretário de saúde daquele município. Eu preciso do prefeito e eu preciso fazer um acordo. Esse acordo, esse convênio é chamado COAPS, que eu vou fazer uma contrapartida. E o cara político, obviamente, vai querer um máximo aproveitar isso, tá? A regra é 10% da minha receita bruta eu devo fazer em contrapartida com o SUS. Dependendo do local, esse valor vai ser maior, porque a infraestrutura vai ser tão precária que você não consegue colocar o aluno, que às vezes está me pagando uma mensalidade de R$ 8.000, e ele vai querer aprender e vai querer uma infraestrutura adequada. O cara não vai querer chegar, às vezes, lá numa UBS cheio de pernilongo porque não tem um ar-condicionado, porque não tem uma tela na janela, o lugar, o banheiro é imundo, né? E muitas UBSs, por incrível que pareça, no interior, são assim. Lógico que regiões metropolitanas isso não é realidade, né? A não ser uma outra isolada, em alguma região mais precária. Mas, no geral, as UBSs são boas em regiões mais desenvolvidas. Então, o Brasil é muito diferente. É muito diferente. Então, ao abrir um curso de medicina, você tem que saber que você vai precisar fazer esse tipo de investimento. Que mais? Demanda de ingressantes com renda familiar. Gente, está abrindo curso de medicina, eu estou acompanhando vários, Paulo, em cidades do interior, que são isoladas. Não é cidade, é cidade assim de 40 mil habitantes,
que ela é isolada de capitais, ela é isolada de cidades maiores, de 200 mil habitantes, ela é isolada. É ela e cidades menores no seu entorno. O que eu tenho ali uma realidade? Eu tenho uma realidade que as pessoas não têm uma renda tão alta. A renda familiar não é alta. Eu tenho uma limitação de pessoas que vão conseguir pagar a mensalidade. Essa realidade, eu já vou mostrar os slides ali com os preços médios, tende a cair. Naturalmente tende a cair, tá? Então, é uma realidade, é um grande desafio eu conseguir decidir e definir qual o valor da mensalidade. A gente já está vendo situações assim, surreais, tá? O pessoal já está começando a fazer desconto de 50% para medicina, né? Isso vai começar a acontecer cada vez mais. Às vezes se deixa lá o valor bruto, né? Que eu não sei até que ponto isso vai ser interessante, né? Porque pro edital dos mais médicos, eu também tenho que fazer contrapartida de bolsa, então está amarrado na receita bruta, então tem os elementos do edital dos mais médicos que me amarram em algumas coisas. Agora, esses Querido, processos judicializados, eu não preciso de me amarrar nas bolsas, mas eu tenho que me viu? amarrar na contrapartida do SUS, tá? Ó, eu olhei ontem a lista de medicina do ProUni. Eu tenho medicina desde R$ 14.000 até R$ 6.000 na Sim. listagem que o MEC apresentou das vagas para medicina no Brasil. Então, repetindo, né? Eu tenho medicina de R$ 14.000 e tenho medicina de R$ 6.000 na listagem que o MEC publicou ontem, na abertura das inscrições para o ProUni. Will, tu tem 5 minutos para fechar. Beleza. Aí, coordenadores e médicos, tá? Eu estou na ponta da gestão na implantação, tá? Isso é assustador. Eu não tenho médicos, às vezes, de qualidade no interior. Médicos de qualidade que têm o perfil docente é mais raro, tá? Isso é um grande problema. E um curso de medicina, dependendo da metodologia que eu escolho, eu vou ter uma quantidade elevada de docentes. Medicina sempre é grande o número de docentes, tá? Mas muitas instituições eu estou vendo indo para o modelo, para a metodologia PBL, que é aprendizagem baseada em problemas. Essa metodologia me exige um número maior de corpo docente. É um grande pepino, tá? É uma Tá no nome. dificuldade. É uma metodologia baseada em problema. Ele está acumulando Já traz o problema. problema junto, né? É lógico que eu tenho que ter metodologia ativa no curso de medicina, que é o que prevê a DCN. Não quer dizer que eu tenho que ser PBL, tá? Esse equilíbrio tem que ter. E aí é aquilo que o Paulo estava falando de pensar o desenho educacional do curso de medicina, tá? Para ter um equilíbrio sustentável. Porque eu colocar um professor no modelo clássico para dar aula, um modelo clássico, mas com bastante metodologias ativas, tá? Fazendo muita prática. Já não é fácil. Colocar uma metodologia diferenciada, eu já fiz vários treinamentos PBL, eu trabalho com isso, é muito difícil, eu tenho que qualificar o professor para PBL. E fazer treinamento para médico não é fácil, tá? Vamos, convenhamos. Tá? Por quê? Porque é difícil se reunir, é questão de tempo, disponibilidade, não é fácil, tá? Então, a gente tem uma realidade que é professor e preceptor de qualidade. A gente tem que, quem vai abrir, tem que fazer qualificação, tem que treinar a equipe. O como fazer esse treinamento é um desafio. Você precisa ter um grande envolvimento com a comunidade médica local, senão você não vai conseguir fazer isso. Coordenador, você precisa ter um coordenador muito bom, ele obrigatoriamente tem que ser médico, e ele é que vai conseguir criar essa proximidade com a equipe médica local. Se você leva um coordenador de fora, tá? Você tem um problema, porque ele, às vezes, a comunidade médica local vai querer não aceitar a liderança daquele médico. E o coordenador tem que ter estricto senso e tem que ser médico, tá? Isso é obrigatório, tá? Então, tem algumas situações assim que a gente precisa pensar e corrigir, tá? Então, vai ter que investir em treinamento também para os profissionais da rede SUS, enfermeiros, assistentes sociais, que dão suporte, principalmente no programa de saúde da família. Então, você tem que fazer treinamento também. Esse é mais tranquilo de treinar, tá? É necessária a metodologia ativa, então você tem que treinar para metodologias ativas. Não necessariamente, não é obrigatório que seja PBL, tá? E a gente vai ter que pensar aí nessa questão da mensalidade. Deixa eu avançar aqui, porque eu tenho uns pontos importantes aqui. Isso daqui eu acho que o Paulo já expôs, essa integração
os elementos envolvidos Sim, na sim, já integração com a passou. rede SUS, tá? Então, eu não vou É. ficar me atendo a isso daqui. Eu acho que só é importante que foi comentado só a questão da residência médica. Na lei dos mais médicos, no artigo 5º, ele estabelece que a mesma quantidade de vagas você tem que oferecer em residência. Então, se o teu curso de medicina é autorizado com 60 vagas, eu preciso ter, ao final do curso, 60 vagas em residência médica. Isso é muito difícil para o interior, tá? É muito difícil, tá? É quase utópico, tá? Porque a residência, e aí dessa residência, dessas 60, se não me engano, eu acho que são 70% tem que ser em saúde da família, tá? Que é mais fácil de colocar aluno. Pelo edital 123, é isso mesmo, são É isso, 70%. é isso. Mas a regra na lei dos mais médicos é equivalente, tá? Se eu tenho 100 vagas no curso de medicina, eu tenho que ter 100 vagas de residência médica. A oferta. Abrir, você não vai conseguir abrir isso, tá? E não vai conseguir, porque a gente não consegue, às vezes, nem na capital, tá? Não é fácil abrir curso de residência médica, não, tá? Aqui são modalidades de contrapartida possíveis, né? Que a gente falou ali de contrapartida. Formação para os profissionais da rede de atenção em saúde. Você vai precisar investir em formação, vai precisar qualificar, então tem que pensar isso bem e colocar na regra do COAPS. Construção e reforma da estrutura de serviço de saúde. Obviamente, o secretário de saúde, prefeito, é aí que você vai conquistar a relação com eles, mas tem que saber conduzir isso para não ficar refém. Aquisição de equipamentos, mesma situação. Você vai pegar lugares precários, você vai ter que comprar alguns equipamentos. Por exemplo, trabalhar com diagnóstico baseado em evidências de imagem, né? São equipamentos de imagem portátil, né? Você vai ter que comprar, tá? São coisas que, às vezes, está sendo necessário hoje na medicina atual, tá? Pagamento de bolsa de residência médica também é uma das formas de contrapartida, tá? A regra do edital dos mais médicos tem uma pequena diferença em relação a isso, porque ele estabelece uma regrinha um pouco diferente, tá? Que mais? Corpo docente aqui, eu já Isso que fiz você alguns fecha, a gente ir para as comentários, perguntas. Tá, vai lá. tá? Que aí são docentes, regime de trabalho, titulação, formação, coordenador, então, preceptores, eu acabei deixando aqui, mas já comentei um pouco sobre isso. Essa regra de formação, ela está definida no edital dos mais médicos. Não é obrigatório você ter agora nos processos judiciais, mas eu diria que você tem que ter isso como meta para quando você for reconhecer o curso, tá? Aqui é só para a gente entender a evolução de matrículas, são 3 slides bem rapidinho, a gente já finaliza. Que é a evolução de número de alunos matriculados, até o Paulo Prece da Estudos de Mercados da Roper que me forneceu. Então, em 2022, eu tenho esse laranja, esse sistema privado, você vê que o laranja ele vem numa evolução, o sistema público evolui, mas mais lento, tá? Então, você tem 175 mil, isso em 2022, né? Agora, 2024, nós aumentamos muito já esse número, tá? Então, é um número assustador, se for olhar, né? É lógico que todo mantenedor quer ter, mas é um número muito grande de médicos, tá? Se formando no país, tá? Aqui é a evolução das mensalidades. Então, em 2024, se observa aquele 2022, 2023, 2024, deu uma reduzida, tá, os valores das mensalidades. Você tem ali os outliers, né? Estão extremos, né? 13.878 e 6.845, esses são os extremos. E você tem ali a média, né, de 10.280. Isso tende a cair. Observe aqui, o que esse gráfico representa? Para quem trabalha com investimento em mercado, observe que ele está tentando jogar para cima e não está conseguindo. Ele não está passando para cima. Esse gráfico me mostra isso. O gráfico tentou subir e não está dando certo. Esse gráfico vai baixar, tá? Então, e a gente observa ali que até 50% da oferta está em 9.701, tá? O que em 2023, 2024 está um pouquinho mais, mas tem algumas coisas aí que a gente às vezes acaba não pegando, algumas bolsas. São informações que a estudos de mercados eles entram em contato, ligam, conversam com as pessoas, mas tem uma média, tende a ser um pouquinho diferente disso daí, tá? Mas vai ficar próximo disso, tá? Aqui também foi feita pesquisa, né? Um histórico de valor de mensalidades por região, né?
E aí a gente consegue entender um pouco aí que nós temos tendo muitos cursos sendo abertos, que tendem a ser abertos, né, bastante, no norte e no nordeste, né? O sul e sudeste não, que está mais saturado, tá? Centro-oeste também tem muitos cursos sendo abertos, mas você vê que já é um cenário um pouco diferente a realidade. O ideal para quem está abrindo curso de medicina realmente é fazer um estudo de mercado, né? E aí eu até recomendo buscar a Roper para entender a realidade da sua região e esse valor tem relação com o poder aquisitivo das famílias, tá? Agora, de ordem prática, eu fiz um estudo em torno de 8.500 o valor da mensalidade. A margem de contribuição nesse modelo judicializado, tá? Ele me dá de margem de contribuição em torno de 30%. Ou seja, 70% é custo. Está me sobrando 30%. Os cursos de medicina anteriores, antigos, muitos tinham ali em torno de 100 alunos. Ele me dava de margem de contribuição 65%, mais que o dobro. Agora vai me dar em torno de 30%. Se eu Ou tiver um número seja, menor de não está alunos, fácil para ninguém. Will, eu não. preciso que você feche para a gente ir para as Beleza, perguntas, porque era vamos 15 para lá. cada um, já está em 20. Tá? Vamos lá. Basicamente era isso que eu tinha para falar. Vamos lá para as perguntas. Ok, quem ainda não formulou uma pergunta, formula agora, coloca no QIA, todas serão respondidas, tá? Enquanto o Felipe, o Paulo e o Denilson olham as perguntas, eu vou passar aqui a programação da Roper para que eles possam preparar uma resposta bem bacana aqui para a sua pergunta. A Roper tem todas as áreas de consultoria para a sua universidade, para a sua faculdade, para a sua rede de ensino, acadêmico, marketing, estratégia, regulação, tecnologia, EAD, medicina. Entre em contato com a Roper, que ela tem os caminhos para ajudar você a vencer essa circunstância, essa demanda da implantação dos novos cursos ou reformulação de um curso antigo de medicina, com a equipe do Ropermed, hoje representada pelo Paulo Galvanini aqui. O Wildenilson Ciolino também atua na área. Nós estamos prontos para apoiar você na estruturação ou recomposição do seu curso de medicina. Também nos processos regulatórios, a Roper tem uma equipe completa para atender você nessas demandas. Semana que vem, na quarta-feira, um webinar muito bacana. Décio Lima, todo mundo conhece, mantenedor, diretor de operação, diretor de grandes organizações. Ele vai estar com a gente aqui. O Diogo Fonseca, que é o CEO da Princípia, vai estar com a gente aqui. Como reduzir a evasão e custos operacionais, revolucionando a gestão financeira. Vale para a medicina, inclusive. Quarta-feira da semana que vem, 3 da tarde, aqui. Essa bateria de webinars tem o apoio de 4 patrocinadores, CRM Educacional, captação, retenção. Entre em contato com o Augusto aqui no chat, que ele vai te dizer como que você pode melhorar sua captação, melhorar sua retenção com ferramentas e inteligência artificial e inteligência humana, porque os caras são fera também nessa questão aí. Vai no chat aí e fala com ele. Fala com o Lucas, que está no chat aqui também, que ele é da D2L, e eles, com a ferramenta Brightspace, ganharam o prêmio agora de melhor sistema mundial de gestão de aprendizagem. É muito mais do que o antigo ambiente virtual de aprendizagem, é muito mais do que um LCMS. Conversa com o Lucas, que ele vai explicar para você como é que você pode chegar mais longe com a D2L e o Brightspace. E conversa com o Fábio Cesp, que é o diretor da Liceu, que é uma espinha dorsal digital, que é um sistema de gestão acadêmica digital no Brasil, o maior sistema em mais de 500 organizações. O Liceu está implantado. Fala com o Fábio Cesp aqui para você implantar aí também. E conversa com o Diogo Fonseca sobre a Princípia, que é uma inovação em gestão financeira. Antigamente, as universidades queriam fazer garantia de recebíveis, mas não arrumavam a casa. Aí não conseguia nem bancar o resgate do recebível depois. Hoje tudo isso mudou com a Princípia. Ela faz para você a garantia de recebíveis, mas ela também faz a orientação da sua gestão financeira para você ter a casa equilibrada e poder prosperar com a mensalidade em dia. E agora eu queria passar para os meus convidados aqui para eles responderem as perguntas. Felipe, querido, você deu uma lida nas perguntas aí. Eu queria que você desse assim uma resposta global e as questões pontuais que destoam do que é a tendência. Bom, Vianney, algumas perguntas envolvem justamente essa incerteza sobre esse procedimento. Aí tem a primeira pergunta da Sinara, muito boa. Qual é o critério quando você tem 4 instituições concorrendo na mesma cidade? Veja, o que o MEC quer é exatamente concorrência.
aos moldes de um concurso. Não é à toa que o próprio artigo 3º estabelece que vai ser aplicada a Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, o vencedor será exatamente o maior pontuador dentro dos critérios estabelecidos, tanto pela lei quanto pelos critérios, pelas portarias aqui já comentadas, tanto pelo Paulo quanto pelo Will. E um último ponto, até para não alongar mais nossa audiência, no caso de indeferimento do que a gente comentou já anteriormente, como é que fica? Cabe A ainda porta da esperança. isso, o José Vicente fez essa pergunta. Cabe judicialmente? Precisamos entender primeiro qual foi a causa do indeferimento, depois da causa do indeferimento, se ela eventualmente tem a ver com a com a modulação dos efeitos, ou seja, com não superação da fase do despacho decisório, se já tinha sido superado o prazo para o MEC dar esse despacho decisório, e se eventualmente couber todas essas circunstâncias, creio que há um caminho para a judicialização. Mas a gente precisa analisar caso a caso, porque são situações bastante específicas. Excelente. Felipe, querido, eu não sou advogado, mas o Supremo já deu como pacífico que os vícios sanáveis não podem prejudicar o pleiteante. Exatamente. É isso mesmo? Exatamente. Então, esses vícios sanáveis, que são vícios que a gente chama meramente formais, né? Então, esses vícios não podem prejudicar exatamente pelo fato de que, na essência, na matéria, no escopo, o requisito já está atendido. Eu volto com você daqui a pouquinho. Eu vou passar agora para o Paulo responder também uma, duas perguntas, depois o Will, depois volto com o Felipe. Paulo, querido, toca o terror aí. Algumas das perguntas estão relacionadas realmente com essas exigências que se tem, né, nas regiões, e está muito dentro, que nem tem uma aqui, que é o Josué que trouxe, temos o desafio de formar médicos docentes para atuar nessas novas instituições em novas metodologias de ensino e tecnologias, sem falar na oferta e disponibilidade desses profissionais. Quais são as estratégias para superar esses desafios? É justamente aquilo que eu disse. Não dá para reproduzir aquilo que estava sendo feito. Não dá mais para você colocar, por exemplo, cursos tradicionais, cursos clássicos. Você tem que colocar novas metodologias, novas formas, mesmo porque há exigência de cursos por competência. Cursos por competência não são cursos disciplinares, tem uma outra visão. Então, a estrutura disso é diferente, né? Então, vai ganhar, vai conseguir chegar na frente quem conseguir justamente integrar essa parte pedagógica juntamente com a sustentabilidade de um currículo que seja viável. E vai ter que ter formação para esses profissionais, né? Terão formações. Trabalhei em instituições no norte, por exemplo, lá de Paraná, naquelas regiões que tem essa dificuldade. E aí a instituição vai ter que lançar mão realmente de estratégias para conseguir atingir. Não é fácil. Há um custo oneroso, tanto de energia quanto financeiro, para conseguir fazer, mas vai ter que sair da casinha para poder fazer. Então, o desenho metodológico, o desenho curricular, não pode ser um desenho como tem sido feito para as outras instituições, com cargas horárias que chegam lá a 9.000 horas no curso, né? Então, precisa olhar metodologias inteligentes, existem metodologias extremamente eficientes para poder atender. Que excelente. Artigo 47 da LDB. O que você prometer para o seu aluno, você vai ter que entregar. Então, pensa bem no que você vai prometer, tá? Prometeu, agora é que nem o jogo do bicho. Vale o que está escrito, tá? Então, pensa bem antes de iniciar a sua oferta. Conversa com a Roper para você não prometer o que não será realizável no futuro, nesse cenário de dificuldade econômica que se apresenta, tá? E de restrições de toda a ordem aí. Will Denilson Ciorini, querido, toca o terror aí, seleciona uma ou duas perguntas aí, toca a ficha. Beleza. Eu estava olhando ali algumas perguntas que eu acho que elas meio que se complementam. Se pergunta sobre os processos existentes, né? Onde que a gente poderia saber dessa localidade. Até acho que o Felipe, não sei se ele vai lembrar de cabeça ali, mas teve o Gilmar Mendes até solicitou, né, para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação emitiu um documento que faz parte do processo, com toda a relação de processos existentes dentro do sistema do MEC. A AGU forneceu isso, Will, que é a Isso, a AGU.
tá? Então, esse tipo de documento, se você entrar no processo ali do Supremo, tá? Que é um processo público, ADC 81, né? Você consegue baixar e verificar onde que tem os locais. Que eu vi que ali é do Paraná, né? Aí tinha duas pessoas que eu acho que estavam falando sobre isso. Uma delas é a Daniele, que até colocou que ela era do Paraná e ela estava querendo saber sobre esses locais, tá? Então, existe sim esse documento que faz parte do processo que estava rodando no Supremo. Muitos desses casos que estão saindo agora, e existe uma ordem cronológica que foi estabelecida pela nota técnica. Então, é por ordem cronológica. Aí tem umas regrinhas ali de transição, dependendo de quando que é o processo, segue uma determinada regra. Outros casos, que a grande maioria já segue essas portarias que até o Paulo estava comentando, que estabelece no máximo 60 vagas, mas tem casos mais antigos, processos mais antigos, que às vezes podem até abrir com 100 vagas, tá? Então tem umas regras de transição e o MEC publicou, acho que foi nota técnica, né, se não me engano, a respeito disso, esses documentos, tá? Então o ideal é verificar o processo, ver essas localidades e ver essa ordem cronológica, tá? Se você está em algum momento ali, é importante você saber a tua posição cronológica em relação aos demais para autorização. Autorizou um curso, ele vai ocupar a rede SUS, tá? A questão de leitos. Por isso que é importante essa ordem cronológica. Então, aquele curso foi autorizado, ele tem 60 vagas, são 5 leitos por vaga, ele me ocupa 300 leitos e aqueles 300 leitos não podem mais ser contados para abertura Para de novos outra, cursos. Para outra instituição não excelente. conta, tá? Muito bacana. Entrou um comentário no chat aqui, que é o seguinte: a cidade sede do curso passou a ter um poder na municipalidade, no secretário de saúde, no prefeito. Entrou um comentário no chat aqui, que eu não lembro ele perfeito como era, que diz o seguinte: eu estou numa região, eu preciso somar pontos atendendo a região. Mas e se o secretário municipal da sede e o prefeito da sede encrencarem e não assinar o de acordo? Como é que fica? Que enrosco é esse? É um enrosco Felipe, político. Felipe, que enrosco é esse? Me diz. Paulo, que enrosco é esse? Will, que enrosco é esse? Eu vou falar do ponto de vista meramente jurídico, muito embora eu entenda que a situação seja mais do campo político, tá? Havendo as condições que demonstrem a área como de interesse social, na hipótese de, por alguma circunstância alheia às questões técnicas, este secretário deixe de assinar, né, de anuir com o processo, obviamente caberá a responsabilidade pessoal, porque ele é uma autoridade pública e, portanto, por ser uma autoridade pública, se sujeita como consequência ao princípio da impessoalidade, se sujeita, portanto, a um princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e aí você tem o judiciário para poder se socorrer dessa questão. Ok. O Excelente. COAPS, Ficou alguma Vanderlei, pergunta jurídica sem resposta? Ficou alguma pergunta sem resposta? Will sem resposta? 30 segundos para cada um. Eu só queria Vanderlei, só falar. para Por completar, favor. desculpa, Tá, vai lá. só o seguinte, o COAPS, ele tenta justamente tirar essa questão política e dar continuidade naquilo que foi feito para convênios, para garantir a continuidade do curso. Então, Tá. claro que o representante da cidade, ele é o presidente, o chefe ali do COAPS, entretanto, se ele não assina, outros manterão esse COAPS feito. Ok, perfeito, muito bacana. Felipe, 30 segundos, última resposta. Só Paulo, 30, Will Denilson, 30. uma sugestão de se analisar nas questões de indeferimento, como o Will já trouxe para nós, a questão da demanda social. Se eventualmente estiver sendo impossibilitada a comprovação de interesse social nessas vagas, creio que vale também uma observação para um socorro do judiciário, justamente por esse aspecto ser um ponto que está pendente de julgamento lá dos embargos de declaração. Excelente. Paulo, querido. É isso aí. Pensar em cursos que aliem um pedagógico forte, sustentabilidade, uma busca de metodologias inteligentes, olhando toda a parte regulatória, é um desafio, mas não é impossível. Existe possibilidade de manter o curso, existe possibilidade onde os melhores, aqueles que se adaptarem melhor a essa nova perspectiva, vão se manter. Excelente. Will, querido.
os processos que estão ocorrendo, esses judiciais, o MEC está baixando uma diligência, onde vem com as informações baseadas nas portarias, e ele coloca ali alguns dados nessa diligência. Coloca número de médicos por 100 mil habitantes, mas ele coloca da cidade, né? Então, o que que eu quero... E coloca ali os indicadores de leitos da regional. Faça a contrapartida. Você tem que responder à diligência, isso é obrigatório, todos os processos judiciais estão ocorrendo isso. Você tem que responder dentro do tempo, mas faça contra o argumento, né? Explique a quantidade de leitos, verifique se aquela informação está correta, entre no DataSUS e olhe a informação correta que está no sistema do DataSUS. Óbvio que quem forneceu para o Ministério da Educação foi o Ministério da Saúde, mas pode ter erro, tá? E a relação de médicos para 100 mil habitantes, faça da regional, não faça só do município, porque às vezes você vai pegar um município um pouco maior, você vai ser penalizado. Pegue a regional. Então, tenha muita atenção para fazer essa fundamentação da necessidade, demanda social, tá? Não deixe de responder isso, tá? Isso é fundamental. Além de colocar ali as assinaturas do convênio, que é obrigatório, né? Tem prefeito que às vezes nem tudo são flores na política, né? Às vezes tem prefeitos que não querem assinar, tem que usar do argumento ali do que ele vai ganhar também com isso, tem uma relação ali Ele de leu ali comércio. que ele leu ali que é 10% de contrapartida, mas não entendeu o que que era e tal, não sei Ele o que já acha que lá. vai ser para ele, para a campanha dele, não vai levar a Ah, eleição para prefeito. tá certo, tá Mas certo. seja comerciante nessa hora, né? Negocie, né? E faça Ah, da melhor na relação mais amigável possível, né? Todo mundo ali vai precisar um do outro, né? ok, galera, eu quero pegar um sorriso bacana de cada um de vocês aí. 3, 2, 1. Aí, todo mundo muito bacana, muito bonito. Todo mundo foi na Pet Shop hoje cedo. Você que chegou para acompanhar a gente aqui, pode ter certeza, eles três foram na Pet Shop hoje cedo, fizeram banho e tosa, escovaram o pelo, tiraram o pelinho do meio das patinhas para ficar Uhum. bacana e bonito para você aqui. Isso é muito importante porque o convidado que respeita a audiência, ele enriquece o nosso webinar, enriquece em conteúdo, enriquece em qualidade, enriquece em bom humor, enriquece principalmente na informação relevante para o sucesso da sua operação, que é o compromisso Roper. A Roper tem esse compromisso. Qualidade com sustentabilidade. Essa é a nossa pauta e foi isso que nós passamos para vocês e nós estamos à disposição da sua instituição para poder fazer para vencer essa jornada junto com você, da implementação de um curso novo ou da recuperação da sustentabilidade e da qualidade de um curso já em andamento. Eu queria agora, então, passar um minutinho final de despedida e uma mensagem de esperança. Vamos inverter a ordem aqui agora e começar pelo Will Denilson. Will, querido, Opa, como é sempre que eu você sou o pode último. acalmar, como é que você acalma essas almas? Olha, eu acho que a grande cenário que está se mostrando, ele até então estava fechado o setor, né? Então é um cenário de esperança de abertura de alguns cursos. Eu acho que para algumas regiões isso vai fazer muita diferença, que tem regiões necessitando uma melhoria no sistema de saúde, então eu acho que isso é muito positivo. E eu acho que tem outras regiões e outras instituições que não têm perfil, a região não tem necessidade. E eu espero que seja justo o processo, tá? Eu sei que sempre tem os dois lados, aí eu deixo para os advogados, né, de querer defender os lados, mas tem regiões e tem instituições que não têm o perfil, regiões que não precisam, que eu acho que não deveria abrir novos cursos. E já outros, sim, tá? Então, eu acho que a discussão, pelo menos agora, está da abertura, está se desenvolvendo, eu acho com um olhar mais técnico, e isso eu vejo com bons olhos, tá? O grande desafio é fazer funcionar, né? Então, a mensagem fica precisando de ajuda, podem acionar a gente, que a gente tenta auxiliar aí o que for necessário para as aberturas dos cursos e também para conversar, explicar algumas coisas. A gente sempre foi muito aberto na Roper para tentar ajudar, né? Quem está precisando Paulo, na educação superior. querido, agora você, a sua mensagem para tranquilizar tantas pessoas em agonia, em angústia.
É isso aí. Apesar de toda essa instabilidade que a gente está vivendo, né? Questão jurídica, questão do edital, a questão até da prorrogação do edital 0123, que já está indo para um ano aí quase de prorrogação do edital, que vai, né, protelando. Enfim, eu acho que a melhor coisa é se informar daquilo que de fato acontece com a região que a pessoa está, né? Mais ou menos naquilo que o Will trouxe. Eu estou nessa região, eu estou dentro de todos esses padrões decisórios, da necessidade social, dos equipamentos de saúde, da instituição, da essência institucional, e aí correr atrás, né? Lógico, sempre agora, como eu disse, visualizando esse novo panorama, essa nova circunstância que a gente tem, para poder oferecer da melhor forma, mas em todas as situações há uma saída, há uma possibilidade, e como o Will falou, a gente está aqui para ajudar nessa construção daquilo que vocês sonham, daquilo que vocês esperam. Estamos aqui junto com vocês. Um forte abraço, é um prazer estar com vocês sempre. João Vianney, Felipe, Will, toda a equipe. Felipe, querido, ficou agora para poder encerrar. Quem abriu, fecha. Qual é a sua palavra de esperança para essas pessoas que estiveram conosco à tarde hoje aqui? Palavra de esperança, Vianney. A gente falou aqui de várias possibilidades, tanto em relação aos procedimentos que estão em curso, quanto para os que estão pensando, né, em o que vão fazer agora diante das dinâmicas que foram apresentadas tanto pelo Paulo quanto pelo Will. Eu me valho aqui para finalizar de um brocardo jurídico que fala: o direito não socorre aos que dormem. Então é preciso ter coragem para as medidas que precisam ser implementadas e, portanto, contem conosco integralmente para que possamos apoiá-los a alcançar esse grande objetivo. Obrigado mais uma vez pela paciência e pela atenção que vocês dispensaram a nós. Muito obrigado a você que esteve conosco. Ficamos por aqui na semana que vem, na quarta-feira. Vamos discutir retenção, vamos discutir redução de custos, vamos discutir uma nova gestão financeira para o ensino superior com o Décio Lima e com o Diogo Fonseca, que todo mundo conhece. Beijo, ficamos por aqui. Só elogios para vocês três no chat aqui. Muito bacana. Acertamos em cheio na composição do time de hoje. Beijo. Tchau, tchau. Abraço a todos. Abraço.